Estamos de volta a Gênesis capítulo 41, dando prosseguimento à biografia de José. E diz assim: aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Parece cena de ficção ou algo assim de terror, algo muito assombroso. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. Algo muito terrível, também assombroso. Imagine aí, uma espiga de milho comendo outra espiga de milho. Ok? Algo que só iria acontecer com a invenção do cinema, com toda a sua edição, com todas as suas técnicas e manipulações de imagens. Agora imagine o cara sonhar com uma espiga comendo outra, uma vaca comendo outra, devorando outra, literalmente engolindo. Realmente muito assombroso. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhos do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Era comum os grandes senhores, os líderes, os chefes, os reis terem à sua disposição ali alguns magos, feiticeiros, conforme a cultura, sacerdotes. Isso era muito comum na antiguidade. E antes de qualquer tomada de decisão, sempre se consultava, ou pelo menos na maioria das vezes se consultavam esses servos que trabalhavam com essas coisas espirituais, seja adivinhação, seja bruxaria, seja no caso os sacerdotes, profetas e tudo mais. Era muito comum na antiguidade que se consultasse uma pessoa espiritual. E na maioria das vezes, pessoas essas que eram servas dos reis, que trabalhavam diretamente para os reis. Isso era muito comum. Foi aí que o copeiro-mó lembrou-se de José. Então falou o copeiro-mó a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mó, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos.
E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes e interpretou-nos os nossos sonhos, e a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito a mim, me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar ao padeiro. Então enviou o faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. E respondeu José a Faraó dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne, não tendo visto outras tais, quanto à fealdade em toda a terra do Egito. Eram magras demais, esqueléticas, e as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. Que terrível, que assombrosa! E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas, e eu disse aos magos, mas ninguém houve que interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó,
e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Você sabe o que era um sacerdote do Egito? Veja em que família José entrou. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. A terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, quando não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome. Teve 2 filhos que ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de um. E o escritor ainda faz questão de falar novamente, de enfatizar. Ele entrou na família do sacerdote egípcio, de um dos sacerdotes. E você sabe o que era a religião egípcia? Procure fazer uma pesquisa. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E, tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. E assim, o sonho de Faraó tornou-se realidade.
A interpretação de José não foi malograda, porque Deus estava com ele. José passou por vários sofrimentos, mas Deus o presenteou, Deus o honrou grandemente. E ele se tornou uma das pessoas mais importantes do Egito, no Egito também, na sua época. Valeu, tchau, tchau, bye, bye.